Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, um livro da editora FEB de autoria de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Humberto de Campos. Capítulo 18, No Limiar da Independência. E é sempre bom nós lembrarmos que o Brasil foi escolhido, assim como toda a América do Sul, mas primeiramente o Brasil, escolhido para ser a Pátria do Evangelho. E todo o desenho do mapa do Brasil, você vai ver que vai ter condições do Brasil receber espíritos que virão de todas as partes do mundo para reencarnar aqui. Tem a parte semiárida no Nordeste, tem o Cerrado em parte do Sudeste e praticamente todo o Centro-Oeste. Tem o clima extremamente quente do Norte e o mais frio no Sul, criando então condições de que todos aqueles povos se ambientassem em um local análogo ao que eles vivem. Logicamente que para reencarnar hoje no Brasil, dentro das limitações que a espiritualidade vai ter, é claro, mas sempre terá uma regra. Aqueles espíritos que precisam de se espiritualizar. E a partir de 2000, todas as encarnações das Américas do Sul são controladas. E nos outras partes dos outros continentes, nas outras partes do mundo, nós não temos informação. A única informação é que para reencarnar na Europa tem que fazer 6 anos de curso. Também não foi especificado qual curso que era para fazer. Bom, isso são informações que a espiritualidade nos passou. Certamente que outros médiuns receberam outras informações. E também, os africanos acharam que não deveriam mais receber os réprobos do mundo. Fizeram essa intercessão junto à espiritualidade superior e que cada um cuide dos seus monstrinhos, como eles disseram. Aliás, disseram outra palavra. E assim nós temos que fazer valer Deus, Cristo e caridade sempre, para acolhermos com amor, com carinho, todos aqueles sofredores que aqui estão, assim como nós também somos sofredores. Somos espíritos que transgredimos as leis nas mais variadas situações, nas mais variadas épocas, e recebemos a bênção de estar aqui no Brasil, sob a proteção de Ismael para conhecer a doutrina espírita. Ah, então a doutrina espírita é melhor do que todas as religiões? Não. Cada religião tem a sua funcionalidade, tem a sua necessidade dentro daquele povo e a sua utilidade também. Só que tem que a doutrina espírita, aqueles espíritos mais endividados que já entenderam que tem que pagar essa dívida, então eles vão entender que existe um mundo espiritual, que as leis divinas estão escritas na nossa consciência e nós estaremos onde formos chamados e cumpriremos as etapas complementares daquilo que viermos a fazer hoje ou amanhã ou sempre. Cada época, em cada momento da nossa vida, de nossas existências, temos a responsabilidade de começar a agir e de começar a buscar, a construir um mundo íntimo melhor, um mundo onde reine a paz, a esperança e a fraternidade. Procuremos então trabalhar com amor, procuremos então trabalhar com responsabilidade frente à nossa existência, frente à vida que nos dá aqui a oportunidade de refletirmos como estamos agindo e que se estamos realmente sintonizando com a falange de Ismael para absorvermos o bem, fazermos o bem e através da caridade irmos conquistando corações que devem então abrirem-se cada vez mais para a prática do Evangelho, para a prática dos ensinamentos de Jesus. E assim, sob as bênçãos de Ismael, que possamos estar sempre buscando sintonizar com Jesus e seus ensinamentos para estarmos melhores, para estarmos mais condizentes com a nossa necessidade espiritual, a nossa necessidade de aprimoramento, de trabalho íntimo para nos fazermos melhores, para edificarmos as forças do Evangelho em nossos corações. No limiar da independência. E a gente sempre fala em Ismael, né? Ismael, o espírito escolhido por Jesus para auxiliar no progresso e desenvolvimento do Brasil. Dentro das possibilidades, dentro dos limites da lei, ele vai sempre trazendo para nós as condições de nos aperfeiçoarmos, de nos melhorarmos. E é bom lembrarmos também que neste livro tem uma gama de informações muito grandes. Nos capítulos anteriores foi mostrada a questão do karma, daqueles que vieram para serem escravos. Depois, aqueles que vieram como escravos tornaram-se senhores pelas leis do karma, e os senhores se tornaram escravos, e assim foi acontecendo. Se você é branco, você tem os escravos, você é preto, nasce branco, e os brancos nascem preto, e assim vão passando pela lei, até que se reedifiquem o amor. É importante nós lembrarmos disso. E lembrarmos também que Jesus disse anteriormente a Eliú que Portugal iria pagar o preço justo por escravizar
de forma cruel aos pretos que viriam para o Brasil e, principalmente, a crueldade com que foram tratados os bondosos índios que aqui tinham. Nada passa sem ser punido pelas leis divinas. As leis divinas estão escritas na nossa consciência. Portanto, a gente vê ver hoje Portugal e Espanha em sérias dificuldades financeiras, em sérias dificuldades sociais, por causa do karma adquirido. Apesar de terem feito um trabalho melhor do que outros países fariam, mas os seus excessos fizeram com que passassem depois por etapas de refazimento, de reconstrução, de reestruturação social, política e espiritual. Novamente, em Portugal, Dom João VI se deixa levar ao sabor das circunstâncias. Ele, então, chega em Portugal, retorna para Portugal. Portugal está sobre a ditadura de um lord inglês, que ali está, aliás, um conde, né, que estava na condição de gestor de Portugal, devido à invasão da península. A família real vem para o Brasil, e então fica Portugal sob a gestão de alguns líderes ingleses, que não eram muito hábeis para lidar com o povo, ainda mais um povo saxão. Lidar com o povo latino é bem complicado. Lisboa vivia então sob o grande terror devido aos julgamentos sumários que se haviam verificado contra todos os implicados no movimento que visava depor a ditadura de Beresford. Inúmeros fuzilamentos se executaram, sem que as sentenças de morte fossem bafejadas pela sanção régia, constituindo verdadeiros assassinos, com os mais variados e hediondos requintes de crueldade. Ali, Dom João chega, depara-se com Beresford fazendo atrocidades dentro de Portugal, fazendo execuções sumárias, fuzilamentos sumários, condenações sem passar por todo o guante da verificação para ver se realmente aquelas pessoas tinham cometido algum crime, que estavam fora da lei, e ele tem que observar pacientemente para diplomaticamente assumir o controle da situação, passo a passo, etapa a etapa, sem grandes conflitos. Por quê? O soberano, que trazia constantemente na memória a figura de Luís XI, colada à guilhotina. Sujeita-se a todas as imposições dos revolucionários, jura a Constituição Portuguesa sem o assentimento da rainha Dona Carlota, que é exilada para a Quinta do Ramalhão, onde ficará com o filho Dom Miguel, urdindo novos planos inspirados pela sua desmensurada ambição. Eles passam então o poder para Dom João VI, ele é então coroado rei e aceita todas as situações que lhe é colocada, porque não tinha como ele agir diferente naquele momento, com as forças que estavam presentes ali naquela situação. E a gente tem que prestar atenção nas forças que movem as massas, as forças que movem o momento, até que aquela espiritualidade superior venha a quebrar essas forças. Tem implicações muito delicadas. Os portugueses influentes consideram o perigo da independência brasileira. A mais preciosa gema que se engastara à coroa da Casa de Bragança estava prestes a desprender-se para sempre. Todas as providências contrárias à pretensão dos brasileiros são adotadas imediatamente. Um período agitado surge na política da época, entre os polos antagônicos do absolutismo e da democracia. Então, a questão da democracia e o absolutismo. Os reis eram absolutos, tomavam as atitudes que achavam melhor e, logicamente, aqueles bajuladores que eram sempre beneficiados com as determinações reais ajudavam e protegiam o rei. Quem está no poder sempre tem aquela casta que os mantém com a segurança necessária para que eles se mantenham no poder. A partir desse momento, então, que começa-se a agir, um conjunto de ações, um conjunto de atitudes e de pessoas vão agindo, vão colocando para que todos possam edificar as bases do bem, edificarem as forças absolutas do amor e da paz. Começa-se então, a partir daquele momento, criar novas condições de aproveitamento, de melhoria, para que todos pudessem crescer. Lembrando que as ações humanas nesses momentos não são fáceis.
sem a ajuda da espiritualidade. Porque entre os revoltosos está as trevas, e entre aqueles que vão organizar, que vão moderar, está a luz. E aí é um jogo de forças intenso que poucos conseguem vencer, sem grandes transtornos, grandes problemas. E Portugal, nesse momento, passando por todo esse desgaste, eles queriam a democracia, mas também não abriam mão do absolutismo contra as colônias. Se eles procurassem levar essa democracia para as colônias, assim como eles as tinham, certamente que eles conseguiriam manter uma relação de amizade constante e por muito mais tempo. As cortes portuguesas, com 130 deputados, impunham a sua vontade despótica aos 72 deputados brasileiros que assistiam com verdadeiro heroísmo ao desenvolvimento dos projetos de franca hostilidade à direção do príncipe regente do Brasil, que, aos poucos, se ia inflamando ao calor das ideias liberais. Então, o príncipe Dom Pedro começa a criar, então, aquela ideia, pensar e agir e aceitar. Poxa, se a gente for dizer a nossa independência, seremos uma grande nação, faremos o comércio direto com o mundo, ficaremos mais prósperos e mais ricos. E do outro lado, Portugal, sabendo e vendo que ia perder a principal gema da sua coroa, aquele que lhe fornecia os mais variados víveres, tanto em alimentos, gêneros alimentícios, como pedras preciosas, para que eles, então, desfrutassem de todo um luxo sem trabalho. O luxo sem trabalho é um grande inimigo. Poderiam ter usado a riqueza para fomentar a indústria, as escolas, as faculdades, educar tanto as pessoas de Portugal como das colônias, criando uma relação de amizade, mas isso é quase impossível numa terra de 250, 300 anos atrás. Até hoje. Aqueles poucos deputados apresentam um projeto criando na América um congresso independente das câmaras organizadas na Europa. Projeto que é recebido pelos portugueses como um insulto à dignidade nacional. Se você quer criar um congresso independente nas colônias, você está dando um grande passo para fazer a independência. Então isso é traição à pátria. Eles não iam aceitar. Declara um dos parlamentares que Dom Pedro deveria abandonar o Paço de São Cristóvão, onde respirava a peçonha da bajulação dos inimigos do regime, e voltar a Lisboa a fim de aprimorar a sua educação em viagens pela Europa. As agitações se intensificam com crescendo espantoso. Alguns deputados brasileiros, como Araújo Lima e Antônio Carlos, agredidos pela população, se veem coagidos a emigrar para a Inglaterra. Aí Portugal deu milho pro bode. Essas insensatezes que sempre ocorrem dentro das deliberações das políticas inflamadas pelo fanatismo ou pela irreflexão sempre foram problemas para a humanidade inteira, criando as grandes bases para as grandes dores que viriam assolar a humanidade no futuro. É então necessário que todos nós comecemos a agir, a pensar e a trabalhar os nossos conceitos, as nossas ideias, para sermos melhores. E aí, quando você agride e faz ameaças, eles então fogem para a Inglaterra e migram para lá e pedem exílio, ou asilo político. Nesse momento, se eles são obrigados a emigrar para a Inglaterra, eles pediram asilo. Ali, a Inglaterra, junto deles, começam a criar toda uma base muito mais sólida para a independência do Brasil, deixando Portugal chupando o dedo. Se eles não os agridem, se eles passam então a fazer longas e longas reuniões para debater o assunto, tentando conversar e mediar os fatos e as situações, as coisas se tornariam melhores. Mas o plano espiritual superior já tinha feito as determinações. Lembre-se que lá no início, quando Jesus conversa com Eliú e com Ismael, ele fala que todas as situações tinham que ter um certo conchavo político para não ter guerras aqui no Brasil. Então, os coitados portugueses, sintonizados com as trevas daquele momento, agridem, porque se você está agredindo, você está sintonizado com as trevas. Porque a luz vai dialogar, vai moderar, vai dialogar, vai conversar. Então, eles vão para a Inglaterra e aí fica mais fácil. Provavelmente o texto não vai falar nisso, mas vai ficar mais fácil
armarem todas as situações para que a independência ocorra. A caravana de Ismael desvela-se pelo cultivo das ideias liberais no coração da pátria e, através de processos indiretos, procura espalhar por todos os setores da terra do cruzeiro as sementes da fraternidade e do amor. Então todos começam a sonhar com a liberdade. Fica desigual a luta, né? Mas é desigual porque tinha que imperar a fraternidade e o amor. Começam a sonhar, começam a pensar, bater, discutir, debater em praça pública, ou às vezes até clandestinamente, mas vai ganhando vulto até que todo mundo começa a falar. E os portugueses, apavorados com aquela situação. Mas eles tinham a liderança de um rei que era, de um príncipe no caso, né, que era português, que tinha a relação de pai e filho com o rei de Portugal. Vejamos. Então que a personalidade espiritual daquele que fora Tiradentes procura o mensageiro de Jesus solicitando-lhe o conselho esclarecido quanto à solução dos problemas da independência. Aí Tiradentes, conforme já dissemos, que havia sido Mário, havia sido Francisco Pizarro, sim, Mário, Francisco Pizarro, e também Josué, aquele que conduz Israel à terra prometida. E a gente vê que como que é bestial o sentimento de nacionalidade que muitas pessoas colocam, porque Tiradentes, então, hebreu, que trabalha ferrenhamente ao lado de Moisés para tirar o povo hebreu do Egito. Depois ele vai ter várias encarnações, lógico. Tem aquela como Mário, que ele organiza o Império Romano, começa a trabalhar e cria a figura do imperador, organizando o império para dominar todo o Mediterrâneo, que era a determinação divina, para trabalhar para o cristianismo nascente pudesse se espalhar por toda a região do Mediterrâneo. Então, ele trabalhou para tirar o povo de Israel do Egito e depois trabalhou para construir uma base onde Roma dominaria todo o mar Mediterrâneo e o evangelho pudesse circular livremente em toda aquela região. Porque já é um país que hoje tem 15 milhões de habitantes, naquela época nem devia ter 1,5 milhão, por exemplo. O número é só didático, para vocês verem que era muito pequeno diante de todo o Império Romano, que era muito mais robusto, muito maior. Então ele tornou-se uma colônia romana, mas todos que tinham cidadania romana podiam circular por Roma, pelo Império Romano. E aí eles levavam o evangelho para todos aqueles, entre aspas, cantos. Ou seja, todo o Império, toda a região do Mediterrâneo, de Portugal e Marrocos até Israel, toda aquela região ali de um lado e do outro, foi conhecendo o Evangelho de Jesus. Então essa foi a missão de Tiradentes. Para a gente poder entender como Francisco Pizarro, ele cometeu erros, cometeu acertos, cometeu desatinos natural daquela época. Não podemos julgar ações dele naquela época com a visão que temos hoje, com as condições que temos hoje. E depois, como Tiradentes, ele então paga a sua conta, paga as dívidas de quando ele era sacerdote no Egito, de coisas que ele fez lá em Roma, porque como ele não entrou no processo de ódio, Jesus oferece a ele novas possibilidades de trabalho, de gerência do sistema político do Brasil. Vejamos mais. Então, Ismael vai dar-lhe os conselhos. Aqui Tiradentes chega para Ismael e diz: Anjo amigo, não será agora um instante decisivo para a nossa atuação? Por toda parte há uma exaltação patriótica nos ânimos. As possibilidades estão dispersas, mas poderíamos reunir todas as forças para a fim de derrubar as últimas muralhas que se opõem à liberdade da pátria do Evangelho. Então, já sendo um grande estrategista militar, ele começa a pensar em ações de força. Mas Ismael, que foi renegado pelo pai, lembra lá atrás, quando Ismael era o filho bastardo de Abraão, ele então é postergado, ele sai para criar a civilização árabe, gerenciar e criar a civilização árabe, e Jacó, fica para criar a civilização que se torna então Israel, os hebreus e posteriormente Israel. Então, tem a missão de organizar o povo hebreu e o outro tem a missão de organizar o povo árabe. Mais tarde, devido às cruzadas, os árabes que eram cristãos acabam criando outra religião, e seguindo outros caminhos
que não vamos fazer esse julgamento, não vamos entrar nesse detalhe que não faz parte. Mas Ismael passa por um processo de burilamento espiritual, de evolução, que ele tem o dom, como diz Yaakov, de transformar cascalho em diamante. Então, Jesus o concede a direção do Brasil para transformar os cascalhos de nossos corações em futuros diamantes de luz para edificarmos o Evangelho em torno de toda a terra. Ismael sabiamente vai responder a Tiradentes: meu irmão, o momento da emancipação brasileira não tardará no horizonte da nossa atividade. Todavia, precisamos articular todos os movimentos dentro da ordem construtiva, a fim de que não se percam as finalidades do nosso trabalho. Então, tinha que ter paciência, tinha que ir caminhando passo a passo. A gente vai vendo que, dentro de certas possibilidades, a espiritualidade superior controla as nossas ações. Dentro de certas possibilidades. O problema da liberdade é sempre uma questão delicada para todas as criaturas. Essa frase tem que ser inesquecível para todos nós. O problema da liberdade é sempre uma questão delicada para todas as criaturas, porque todos os direitos adquiridos se fazem acompanhar de uma série de obrigações que lhes são correlatas. Então, nós queremos liberdade, mas temos direitos adquiridos e aí vem a responsabilidade. Fazemos as nossas atitudes, tomamos as nossas ações. Esse livro a gente depois vai tentar fazer com um grupo de amigos que a gente faz um estudo em grupo. Pegar umas 4 ou 5 pessoas para a gente fazer aquelas reuniões pelas mídias sociais que são pertinentes e a gente fazer um estudo, porque só a minha opinião não adianta, tem que ter outros falando também, a gente fazer um grande estudo minucioso de cada capítulo, a gente vamos ler tal capítulo e vamos fazer a nossa exposição. Cada um fala um pedaço, cada um lê um pedaço, porque é muita informação que tem aqui. E um só falando, às vezes fica cansativo para vocês e aí perde muita informação. Mas, vamos ver de novo, o problema da liberdade é sempre uma questão delicada para todas as criaturas, porque todos os direitos adquiridos se fazem acompanhar de uma série de obrigações que lhes são correlatas. Cumpre considerar que toda elevação requer plena consciência do dever a cumprir. Se você quer se elevar a planos superiores, você quer ser um espírito regenerado, tá aí a receita. Daí a delicadeza da nossa missão, no sentido de repartir as responsabilidades. Olha quanta sabedoria. Cumpre considerar que toda elevação requer plena consciência do dever a cumprir. Daí a delicadeza da nossa missão, no sentido de repartir as responsabilidades. Precisamos difundir a educação individual e coletiva, dentro das nossas possibilidades, formando os espíritos antes das obras. Temos que criar condições dos espíritos poderem entender a responsabilidade deles, a aprenderem a agir sem grandes tumultos, sem grandes comoções, sem grandes revoltas. No problema em causa, temos de aproveitar a autoridade de um príncipe do mundo para levar a efeito a separação das duas pátrias com o mínimo de lutas, sem manchar nossa bandeira de redenção e de paz com o pungente espetáculo das lutas fratricidas. Então ali tinha que tudo ser calculado meticulosamente, agir de forma a educando os espíritos, criando aquelas ideias de as egrégoras, né, de liberdade. Está muito em moda falar aquelas ideias assim, nós somos livres de Portugal, nós vamos fazer nossa independência, mas não ter ódio de Portugal. Ter uma relação de reciprocidade. Lembrando que Pedro I é filho de Dom João VI. Tem ali uma relação de amizade que Dom João já dizia, se tiver que fazer independência, que fica para você. Gerencie e organize o que nós criamos com tanta dificuldade. E as pátrias tinham que separar com o mínimo de luta. Cerquemos o coração desse príncipe das claridades fraternas da nossa assistência espiritual. Povoemos as suas noites de sonhos de amor à liberdade, desenvolvendo-lhe no espírito as noções da solidariedade humana. Então, durante o sono, eles tinham que trabalhar o príncipe naquele sonho de liberdade. Você, o imperador do Brasil. Ser o príncipe desse país. Ele fazendo a independência de Portugal da forma mais pacífica possível para preservar a vida da maioria dos brasileiros
e ter o mínimo de revoltas e de lutas, você estará coroando o seu futuro de grandeza, coroando de possibilidades de criar uma grande nação. Todas as ideias que eram colocadas para ele, então ele vai trabalhando intimamente esse sentimento para as grandes realizações da pátria do Evangelho. Individualmente considerado, não apresenta ele o tipo ideal necessário à realização dos nossos projetos. Voluntarioso e doente, não tem para nós outros um cérebro receptivo que facilite o nosso trabalho. Mas ele encarna o princípio da autoridade e temos de mobilizar todos os elementos ao nosso alcance para evitar os desvários criminosos de uma guerra civil. Trabalhemos mais um pouco, junto ao seu coração irrequieto, procurando simultaneamente abrir caminho novo à educação geral. Então, veja bem quantas dificuldades tem a espiritualidade. Primeiro, ele não era, Dom Pedro I não era uma pessoa ideal para fazer aquilo que eles queriam. Ele era muito voluntarioso e também doente. Tinha sérios problemas que deveria ser tratado. Com isso, o seu cérebro não era tão receptivo para as intuições que eram necessárias. Então o trabalho era limitado. Mas, como ele tinha autoridade perante a sociedade brasileira e todos começaram a ver, todos queriam um rei para eles, então nós teremos um rei. Dom Pedro I será o nosso imperador, será o nosso rei. E com isso, eles iam criando dentro da população, dentro de todo aquele conjunto das egrégoras, os sentimentos de amor e de ideal por uma pátria livre de determinadas injunções e soberana em relação a Portugal, sem os desvários criminosos de uma guerra civil. Cuidado, aqueles espíritos que querem fomentar guerras, querem fomentar distúrbios civis, porque pagarão um peso altíssimo por dispararem a primeira bala. E assim, a espiritualidade de luz ia trabalhando pouco a pouco para que as realizações do bem se estabelecessem. Em breves dias, poderemos concentrar as forças dispersas para a proclamação da independência. E, após semelhante realização, enviaremos nosso apelo ao coração misericordioso de Jesus, implorando das suas bênçãos novo rumo para nossa tarefa, a fim de que a liberdade bem aproveitada e bem dirigida não constitua elemento de destruição da pátria dos seus sublimes ensinamentos. Aí, a como que deveria vivenciar o Evangelho de Jesus, tinha que ser tudo trabalhado para que a independência se concretizasse com segurança, e aí precisava das bênçãos de Jesus. Por isso, cada um, em cada momento, em cada situação, deveria trabalhar conscientemente pela responsabilidade que tinham, pelo compromisso assumido perante a espiritualidade superior, para fazerem o melhor possível para a redenção daquela etapa, daquele processo de evolução, para que todos pudessem se aperfeiçoar e se melhorarem como era previsto, como era esperado pela espiritualidade superior. Portanto, devemos entender que temos que trabalhar os nossos sentimentos, procurar aprimorar o máximo possível as nossas ideias superiores para agirmos sempre com prudência, para entrarmos em sintonia com o coração misericordioso de Jesus, para recebermos então a ajuda dos emissários de Ismael em todas as ações que viermos a fazer em prol da coletividade. E, logicamente, que há trabalhos que têm que ser feitos metodicamente, moderadamente. As sábias ponderações de Ismael foram rigorosamente observadas por seus abnegados companheiros de ação espiritual. Todos aqueles espíritos, então, educaram-se espiritualmente para manter a sintonia com Ismael e com Jesus, e irem trabalhando no coração do povo o respeito, a ideal de independência, mas sem perder as responsabilidades e os compromissos. Os emissários invisíveis buscam piedosamente distribuir os elementos de paz e de concórdia geral, harmonizando todos os pensamentos para a edificação dos monumentos da liberdade. E ali, naquele momento, vai trabalhando para criar esse edifício, mas não é um edifício concreto, criar um prédio, é criar bases, sentimentos e condições para que os portugueses pudessem ver, perdemos, não tem mais o que fazermos,
temos que aceitar a derrota. As agitações, porém, se avolumam em movimentos espantosos, empolgando a nação inteira. Debalde de Portugal procurava reprimir a ideia da independência que se firmara em todos os corações. E a maior besteira que Portugal fez foi matar Tiradentes. Porque a partir daquele momento eles criaram uma força descomunal para a independência. De todo jeito ia ter independência. Mas eles criaram a dívida também e uma força que nesse momento vem se avolumando as ideias, as pessoas vão se tornando mais previdentes, mas vão disseminando as ideias da independência e cada vez mais, quanto mais Portugal procurava reprimir a ideia, mais ela se firmara nos corações humanos, aqui reencarnados no Brasil naquele momento. Assim, enquanto os brasileiros discutiam e conspiravam secretamente, a frota do vice-almirante Francisco Maximiano de Souza, sob o comando do coronel Antônio Joaquim Rosado, com 1.200 homens, partia de Lisboa para o Rio de Janeiro com ordem terminante de repatriar o príncipe Dom Pedro. E assim, Portugal começa a achar que deveria levar Dom Pedro para Portugal, mandar ele se educar, fazer mais a cabeça dele lá em Portugal, fazer ele passear pela Europa para ele conhecer novas ideias, absorver novos conhecimentos, mas conseguirão? Como a gente sabe que o Brasil fez independência, eles não conseguiram. Mas são cenas para o próximo capítulo. E agora que o estudo está ficando tão empolgante, vamos para o próximo capítulo para que a gente possa completar as informações. E assim, sobre as bênçãos de Jesus e de Ismael, que procuremos ser útil à nossa nação, trabalhando com amor, com respeito, com fraternidade, principalmente para sermos mais caridosos e mais fraternos, ajudando-nos mutuamente na edificação do bem, na edificação da luz, para que possa resplandecer as bênçãos de Jesus ao longo das nossas vidas, ao longo de nossos corações. Trabalhemos para o bem, para que o bem esteja sempre conosco. Trabalhemos para o bem, para que o bem esteja sempre nos fortalecendo e nos impulsionando para as grandes realizações do amor, da paz e da fraternidade, garantindo o nosso estágio no sistema de regeneração do planeta. E assim, sob as bênçãos de Jesus e as mãos sábias de Ismael, que possamos trabalhar intimamente para nos fortalecermos e edificarmos a luz do amor e da paz nos corações humanos, para que sejamos filhos da luz, dignos de um planeta de regeneração.